Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos espirituais e carnais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente vos pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas, que assim seja. Amém. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Quem como Deus? Consagrando esse pequeno anúncio nas mãos da Virgem Maria, Rainha dos Anjos, Augusta Rainha dos Anjos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Queria começar já anunciando o tema, desse anúncio, dessa pregação. Defendei-nos contra toda apostasia e toda mornidão de fé. Toda a fé que ainda está morna. E nessa hora, nós queremos esquentar esse coração que necessita desse combustível espiritual. Por isso eu convido você a olhar para quem está do seu lado e falar assim: abra seu coração, meu irmão. Nesta pregação, a palavra de Deus será semeada no meio de nós. Então abra o seu coração. E não somente, amados, agora o seu coração, mas a Bíblia, por favor. Eu queria que você pegasse o livro de São Paulo, a carta de São Paulo, 1 Timóteo, aliás. 1 Timóteo, capítulo 4. 1 Timóteo, capítulo 4, versículos do 1 ao 4. Esse é um anúncio muito profundo a partir da palavra. Essa palavra ela é muito forte. E ela nos instrui a uma mudança de vida. Então eu gostaria que você a abrisse e pudesse acompanhar com a sua Bíblia, por favor. 1 Timóteo, capítulo 4, versículos do 1 ao 4. Amém? Amém? Quem não encontrou aí, o pessoal pode dar uma força que está do lado, mas capítulo 4, versículo 1, diz assim: o Espírito diz expressamente que nos tempos vindouros alguns hão de apostatar da fé, dando ouvidos a espíritos embusteiros e a doutrinas diabólicas. E continua no versículo 2: de hipócritas e impostores, que marcados na própria consciência com o ferrete da infâmia, continua no 3, proíbem o casamento, assim como o uso de alimentos que Deus criou para que sejam tomados com ação de graças pelos fiéis e pelos que conhecem a verdade. Versículo 4 e último: pois tudo o que Deus criou é bom, e nada há de reprovável quando se usa com ação de graças. Vamos continuar no 5 e último: porque se torna santificado pela palavra de Deus e pela oração. Palavra do Senhor. Palavra do Senhor. Levanta a sua Bíblia bem alto assim, ó. Você vai gritar isso: palavra do Senhor. E agora dá um beijo nessa palavra, por favor. Coloque ela no seu colo, por gentileza, e vamos aplaudi-la, porque ela vai gerar vida em nossa vida.
Pode aplaudir mais forte. Força! É uma palavra no qual nos orienta. Você sabe que a palavra de Deus, ela é como uma espiral. Ela nunca fica presa num tempo, mas a sua mensagem é atemporal. Ou seja, não importa o tempo ou a época em que você anuncia essa palavra, ela sempre vai vir de encontro com a nossa realidade. Mesmo que ela ali naquele determinado momento contenha em si um tempo histórico, um contexto histórico, toda a mensagem ali contida sempre vai vir ao encontro da nossa vida, independentemente das circunstâncias ou do tempo em que essa palavra é anunciada. E a gente percebe aqui que esse pequeno trecho da 1 Timóteo, nesse início do capítulo 4, é uma espécie de advertência para nós acerca de tempos vindouros e de situações que incitariam o coração do homem a praticar coisas contra a sua fé, e a partir disso acontecer aquele esfriamento espiritual, aquela falta de ânimo, aquela falta de fervor, aquela falta de vida em nossa vida. Quando o pessoal aqui que organizou o encontro me passou essa mensagem, dessa pequena passagem para esse horário da manhã, logo veio ao meu coração exatamente essa palavra que se caracteriza já no início deste capítulo: a apostasia. A apostasia como uma das grandes responsáveis pelo esfriamento de fé de muitos cristãos. E quando eu vi, eu falei assim, gente, apostasia, esfriamento de fé, apostasia, uma analogia, uma dialética aqui, que pode nortear o nosso coração a esse reavivamento de amor, a partir da adoração de São Miguel Arcanjo, a partir do exemplo de adoração de São Miguel Arcanjo. Eu pensei, com certeza, não somente a mim, mas a cada uma das pessoas que nos acompanha pelo Sistema Canção Nova, mas quem está aqui, que saiu da sua casa e veio até aqui para fazer uma profunda experiência com o amor de Deus, vai ter que se deparar exatamente com isso. E eu acredito que não deve ter sido fácil para você chegar aqui, não é verdade? Eu falo até por mim, viu, gente? Foi muito difícil, um combate espiritual muito grande. Na verdade, eu cheguei aqui por graça de Deus e estou aqui em nome de Jesus. Eu achei que eu não ia conseguir chegar, e eu tenho certeza que você deve ter enfrentado muitos desafios a partir do momento em que seu coração se decidiu em se fazer presente num acampamento de oração, aonde São Miguel Arcanjo é contemplado como um exemplo a ser seguido, e a partir desse exemplo vencer o mal. Pois eu digo para você, e eu falo para mim mesmo, e eu falo para nós, a partir da palavra que nós vamos anunciar agora, que independentemente das batalhas que você enfrentou, ou que você enfrenta, pode ter certeza, o inimigo já perdeu, porque Jesus Cristo vence, sempre, sempre. Pode aplaudir mais forte, ânimo! Contra todo tipo de apostasia e esfriamento da fé. A palavra nos foi dirigida agora pelos lábios aqui do apóstolo, através desta encíclica, através desta epístola ao nosso coração. E eu queria dizer já no comecinho, ele diz assim: o Espírito diz expressamente que nos tempos vindouros virão alguns apóstatas da fé. O que é um apóstata? O que é apostasia? Qual o significado desse termo apostasia? O que é uma pessoa apóstata? O que é alguém que comete apostasia? Apostasia é uma derivação de um termo grego que quer dizer em latim,
que quer dizer abandono, renúncia de fé. Renunciar, abandonar, esquecer, deixar de lado, se voltar contra, renegar-se, renegar a fé ou renegar algo. Quando eu sigo alguma coisa, quando eu acredito em alguma coisa, quando eu trilho um caminho e eu renego aquele caminho, eu renego aquela ideia, eu renego aquela pessoa, eu renego algo, eu me torno um apóstata àquilo. Eu viro as costas por livre decisão. O apóstata o é por livre decisão. O apóstata abandona aquilo que acredita por livre decisão. A apostasia é uma renúncia de algo que eu seguia por livre decisão. Eu decidi abandonar, eu decidi esquecer. Isso me veio muito forte, porque o esfriamento da fé, que muitas vezes invade o nosso coração, e nos invade como uma máxima, sobretudo nos dias de hoje, sobretudo nas nossas famílias, e nós vamos falar sobre isso, é fruto da apostasia. É fruto de um mundo que cada vez mais renega a Deus. É fruto de uma vida, de um mundo que cada vez mais se esquece de Deus, livremente. Não simplesmente porque não conhece, mas livremente, abandona essa fé, se torna apóstata. Se torna apóstata da fé, no nosso caso, do Evangelho e de todos os mistérios da fé cristã. Esvaziando a fé, eu renego, eu me torno um apóstata a partir do momento em que eu me coloco contra aquilo que eu acredito. Eu posso até acreditar, mas eu me coloco contra. E o mundo faz isso. Está cada vez mais difícil ser cristão e a gente sabe disso. Nós sabemos que esse tipo de apostasia que domina o mundo tem desligado as famílias, não tem mais religado as famílias, mas desligado as pessoas, as famílias, em toda a sua estrutura da realidade de fé. Eu vos anuncio um tempo vindouro, esse tempo vindouro que já acontece, parece que à medida que o tempo vai passando, essa apostasia vai tomando conta como se fosse uma coisa normal. E não adianta eu falar das estruturas de apostasia desse mundo, porque nós já conhecemos, nós já sabemos, nós temos conhecimento aonde estão todas as estruturas desse renegar a Deus. Vai desde a política, passando pelas ideologias mundanas, pelos falsos conceitos de Deus, pelo abandono da fé cristã, pelo abandono da santa doutrina, pelo esquecimento do Evangelho, por aquilo que é necessário desde sempre e desde o princípio, pela luta principal desde o princípio no qual meditamos nesse acampamento, a luta dos anjos pela nossa própria salvação, a adoração de São Miguel Arcanjo pela tua própria salvação. Se faz necessário acreditar e perceber que a nossa luta não é simplesmente contra as estruturas desse mundo, não simplesmente, mas as estruturas desse mundo agem sob consequência de uma batalha espiritual. Uma batalha espiritual que irrompe desde o princípio e desde sempre. Nós conhecemos isso. A grande apostasia, a apostasia das apostasias, que trouxe ao coração do homem uma mentalidade de distância de Deus, tirou do coração do homem a sua identidade. Você tem identidade? Quem tem identidade? RG, CPF, levanta a mão e diga eu. Ninguém tem, né? Todo mundo desanimado. Quem tem RG e CPF, levanta a mão e diga eu. Se você não apresenta esse documento aonde você entra, você é reconhecido como alguém? É claro que não. Você não é reconhecido como uma pessoa física. E você não possui um registro. É necessário ter um documento que te identifique. Quando eu vi toda essa questão da apostasia dentro dessa leitura, e o esfriamento de fé dentro dessa dinâmica, logo eu percebi, assim como muitas vezes
nós não conseguimos compreender que não somos ninguém sem um documento, nós esquecemos a nossa identidade principal. Foi roubado de nós, muitas vezes é roubado e diariamente é roubado a minha e a sua identidade principal. Não existe apostasia maior do que essa que eu vou dizer. A apostasia de te roubar o direito que você tem. Qual é a sua identidade primeira? Qual é a sua identidade primordial? Aquilo que é sua essência como filho. O que é? Você é o quê? Pelo batismo você se torna o quê? Filho de Deus. Olha para o seu irmão e diga assim: você é filho de Deus. Não, olha, você não está convencendo. Diga para ele mesmo: você é filho de Deus. Gente, essa é a condição primária para que a gente tenha segurança em si mesmo, em Deus, para ter uma caminhada firme. O problema é que nós agimos de forma contrária a isso muitas vezes. Nós nos esquecemos desta essência. A apostasia primeira, eu digo que a apostasia primordial, que deu origem a todo o mal no mundo. Nós conhecemos o acampamento Quem como Deus, revela exatamente isso. Lembra da antiga batalha, da antiga luta, da luta de sempre, da luta eterna contida nos livros de Daniel, de Gênesis, de forma simbólica, também em Apocalipse. A gente vê ali toda essa batalha travada em nome de um amor, em nome de uma revelação, uma apostasia que foi incutida desde a eternidade, porque o Filho de Deus se fez carne para te salvar. Desde o princípio, nós conhecemos essa história, quando o anjo cheio de luz, não foi isso? Cegou-se pela própria luz. A tradição judaica cristã vai nos ensinar exatamente isso. Lúcifer, o vaso honorífico, o vaso de luz, o ser criado por Deus, criado do fogo, o ser mais perfeito que Deus havia criado, a ponto de se confundir, de se fundir com Ele, diante dos anjos. Nós conhecemos essa história. Esse ser que era fidelíssimo ao seu Criador, esse ser que era fidelíssimo ao amor da glória do seu Criador, manifestava seu poder em forma de regência, de cerimoniário da liturgia eterna. E os anjos, quando o viam, era mesmo que ver a Deus. Quando os anjos o ouviam, era o mesmo que ouvir a Deus. Gente, isso está dentro da tradição cristã, está dentro da Bíblia, de forma simbólica, mas agora de forma alegórica, ou seja, revelando o símbolo. A gente coloca que Lúcifer no princípio, no início, lá atrás, antes de tudo, ele era na atemporalidade de Deus o ser mais perfeito que Deus havia criado, dotado de perfeição em todos os sentidos, em todos os sentidos. Mas nós sabemos da grande revelação de Deus, e a revelação de Deus a respeito dos homens, ao seu respeito, a revelação do amor de Deus em relação aos homens. Nós conhecemos essa história. Nós sabemos o que foi que encheu o coração daquele anjo de ódio, de ressentimento, de soberba. Nós sabemos que no coração do Altíssimo havia um desejo de me salvar e de te salvar. No coração eterno do Senhor havia um desejo de nos salvar. Deus queria o nosso resgate, porque nossa natureza pecável, errável, falível, não conseguiria sozinha alcançar a salvação. E nós sabemos que o plano do coração de Deus era exatamente, se não outro, mas esse: a encarnação do Verbo, para que Deus se façasse a imagem e semelhança da criatura. Uma vez que a criatura, o homem, não conseguia ser a imagem e semelhança do seu Criador por conta do pecado. Não foi isso? A tradição vai dizer, e a própria Escritura, que Lúcifer se revoltou contra Deus naquele instante, e o seu coração se encheu de soberba. O seu coração se encheu de orgulho.
o coração do anjo de luz, feito do fogo, como um dos seres mais perfeitos, ou mais perfeito, que Deus havia criado até então, se enfureceu. Por quê? Porque Deus, em sua infinita bondade, tomou uma decisão, por amor à humanidade, salvar os homens e tornar os homens a sua imagem e semelhança. E a história já nos conta exatamente isso. Isaías, o profeta, vai dizer: por conta disso, a estrela d'alva da manhã, ele, o anjo de luz, resolveu construir a sua morada acima do Altíssimo, e ali no seu trono reinar e estar acima de Deus. Nós conhecemos essa história. Não podemos servir a esse Deus feito um homem. Não podemos servir esse Deus que não se fez à imagem dos anjos, mas dos homens, pecáveis, falíveis, erráveis, corruptos em si mesmo pela sua própria natureza, corruptíveis pelo próprio erro. Não podemos servir nem a ele, nem a mulher, nem o filho da mulher. Nós sabemos da inimizade entre a mulher e a serpente. Não podemos servi-los, não vamos servi-los. E a palavra vai dizer que 1/3 do céu foi arrastado, não foi isso? 1/3 dos anjos foram arrastados e seduzidos por uma decisão livre. 1/3 do céu foram arrastados por uma decisão livre. Santo Tomás de Aquino, doutor da igreja, ele diz que um anjo, quando ele toma a decisão de sim, é sim. E quando ele toma a decisão de não, é não. E não tem como voltar atrás. Porque dentre as 3 naturezas existentes, lógicas, que Deus criou a partir de si mesmo, que é a divindade, a natureza divina, a angélica e a humana, das 3, a única que não vai conseguir ter redenção é a angélica. Porque ela é mais perfeita do que eu e você. Se eles falarem não, é não. Se eles falarem sim, é sim. A partir do momento em que Lúcifer não aceitou a revelação de Deus feito homem, ele renegou a fé, a apostasia. Daí começa a mãe de todas as apostasias. Eu renego o Deus feito homem. Eu não sirvo o Deus feito homem. E tanto o livro de Apocalipse como tantos outros trechos vão nos ensinar que a partir daquele momento houve uma grande batalha, não foi isso? E essa batalha era justamente essa: nós não podemos aceitar Deus em forma de homem, mas nós temos que aceitar Deus em forma de glória, a glória de Deus, não em forma de homem. Não serviremos, e nós sabemos exatamente o que aconteceu. E veja, ali está o princípio de toda essa onda de apostasia. Eu vou falar, mas de forma ainda mais clara para você. Mas concluindo, aquele anjo convenceu 1/3 do céu a encher o seu coração de apostasia contra os homens. E nós sabemos a história, o arcanjo, né? São Miguel. Miguel quer dizer Micael, quem é como Deus. E o seu nome designou sua função. A palavra vai dizer que Miguel e seus anjos se levantaram em adoração. E quando se levantaram em adoração, ainda sozinho, ele gritou, não foi isso? Quiet Deus, quem é como Deus? E num grito de adoração, Lúcifer foi destruído naquele instante, precipitado agora na terra. E agora na condição de inferno, agora não mais como Lúcifer, mas o mal, o anjo apóstata, o acusador, ele interage nessa vida para perder as almas. Ele interage nesse mundo. Sabe, ele não podendo ferir a Deus, ele o fere, ferindo você, ferindo os homens, ferindo nossas casas, ferindo nossas famílias. Nós sabemos que a apostasia entrou no mundo a partir de um ato livre de decisão. Um ato livre de decisão de renegar o amor. Os anjos maus, eles renegaram esse amor, eles renegaram a cruz, eles renegaram a maneira no qual Deus desejou e resolveu se revelar para nos salvar. Renegando esse amor, eles automaticamente não podem mais voltar atrás. Não podendo voltar atrás,
eles literalmente se levantam numa onda de apostasia para afastar os homens e as mulheres da graça de Deus. Por quê? Olha para quem está aí do seu lado, por favor. Está vendo essa pessoa? Essa pessoa vai para o céu. Olha bem para ela. Essa pessoa vai para o céu. Você não tenha dúvidas disso, que você e ela vai para o céu. Mas acredite, aqui nesse lugar e em toda a extensão de tempo, existe uma batalha espiritual que não é da carne e do sangue, mas espiritual, para perder você e sua família. E essa batalha só vai poder ser vencida pela força da oração. E se você saiu da sua casa para vir até aqui, é para você vencer em oração, não é de outra forma. Entenda uma coisa: quando a apostasia tomou conta do coração dos anjos e caíram, ficou vago o lugar no céu. E esse lugar, o convívio dos eleitos, é reservado para aqueles que creem, para aqueles que permanecem, para aqueles que ainda permanecem em oração, permanecem em constante sentinela. O local daqueles no qual fizeram prevalecer a mensagem do Evangelho num mundo que insiste em excluir Jesus Cristo e todo o seu mistério salvífico. Numa realidade mundana, no qual não se fala mais nem da apostasia, e muito menos ainda das consequências da mesma. De quanto o mundo tem interagido dentro da nossa casa, entrando dentro da nossa família, entrando dentro dos lugares de trabalho, dentro da escola, e do quanto ser cristão. E a impressão que eu tenho às vezes é essa: daqui a algum tempo ser cristão vai ser ilegal, está ouvindo? Daqui a algum tempo ser de Deus vai ser ilegal, você vai ser preso, você vai ser condenado por professar a fé em Jesus Cristo, porque é exatamente esta fé que nos leva a uma verdadeira libertação. Eu me torno um apóstata quando eu simplesmente desanimo o meu coração e renego literalmente os mistérios. Quantos católicos já abandonaram a igreja? Quantos cristãos estão voltando para o mundo? Quantos cristãos estão tentando se adaptar no mundo, esfriando a fé por conta da falta de entrega, da falta de abandono em Deus, da busca constante em Deus? O amor de Deus revelado agora pela força de uma frase: quem como Deus? A frase que reconheceu Deus da vida, independentemente da maneira que Ele se revela. São Miguel Arcanjo se torna para nós agora, e é pelos olhos e é pelo coração de amor desse anjo que nós buscamos exatamente essa mentalidade. A apostasia desse mundo só vai poder ser destruída, a mornidão de fé só vai poder ser destruída quando entendermos que o amor de Deus é a cura de todos os males. O amor de Deus não é a cura de um mal, é de todos os males. É essa promessa que nos salva, e foi isso que moveu a salvação desde o início. A palavra diz assim, ainda nessa palavra, 2 Timóteo 4, o Espírito diz expressamente que nos tempos vindouros alguns hão de apostatar da fé, dando ouvidos a espíritos embusteiros. Não é dando ouvido a homens, não é dando ouvidos a ideologias, mas a espíritos de embustes, de armadilhas. Embuste quer dizer isso, armadilhas, armando ciladas, tornando mentiras verdades, e tornando verdades mentiras, alterando, mudando, desvirtuando as coisas. Nós vamos percebendo que essa leitura, ela se torna profunda, porque esse tempo vindouro não está muito longe de hoje. Tem pessoas que trocam a Santa Missa por qualquer outra coisa. Tem pessoas que trocam uma vida cristã por qualquer outra coisa. Tem pessoas que deixaram de vir na igreja por causa de qualquer outra coisa. Tem pessoas que estão abandonando a fé por causa de tudo e de todos, com a desculpa esfarrapada que na igreja só tem pecadores. Na igreja só tem pecadores mesmo. Mas a nossa fé deve ser enraizada naquilo que cremos,
Jesus Cristo. Para que o nosso coração não se volte, a gente tem que entender que a nossa luta não é contra homens, mas a nossa luta, o nosso combate é contra espíritos embusteiros, mentirosos, que maquinam a nossa mente, que nos tira do foco, que nos tira do essencial, que nos arranca a identidade primeira, que faz de questão de arrancar do nosso coração toda essa realidade mistérica da alma. Você é filho, mas tem que agir como tal, e muitas vezes nós somos levados pelo mundo, levados pelas coisas da vida. Quantas pessoas hoje em dia já não acreditam mais na graça de Deus? E a palavra, ela é muito profunda. Se você parar para perceber, esses espíritos embusteiros e também com doutrinas diabólicas, de hipócritas, ou seja, mentirosos e impostores que, marcados na própria consciência, com o ferrete da infâmia, proíbem o casamento, assim como o uso de alimentos que Deus criou para que sejam tomados com ação de graças pelos fiéis e pelos que conhecem a verdade. Ou seja, tiram, dessacramentalizaram e estão tentando dessacramentalizar toda a realidade sacramental da igreja. Daqui a pouco, se casar vai ser crime, acredite nisso. Daqui a pouco vir à missa vai ser crime, vai ser proibido. Porque viver esses mistérios no qual rendemos ação de graças com a própria vida está se tornando um erro aos olhos do mundo. Pois eu digo para você que saiu da sua casa e veio até aqui, se depender daqueles que se alicerçam a partir do Espírito Santo que nos revelam essas coisas, tudo isso vai ter que cair por terra, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Muitas pessoas dentro da igreja e vivendo uma realidade dupla, envolta no mundo dos vícios, pornografia. Há 20 anos atrás, né, Salete? 15 anos atrás, o único meio que o mundo tinha para entrar dentro da nossa casa era a televisão e rádio. O rádio e a televisão entravam, nos distraíam, e ali através de filmes, músicas, novela ou programas, sejam eles quais forem, o mundo entrava e ali faziam embustes para pescar a nossa casa, para destruir a nossa família. Nós estamos no ano de 2017. Gente, 20 anos atrás era uma coisa, hoje já mudou muito, basta um simples clique. As informações, as redes sociais, não é uma crítica contra a rede social aqui, porque são necessárias, mas eu digo, tudo isso usado de forma excessiva, as informações chegando de forma excessiva, as coisas entrando não somente na nossa casa, mas na nossa mente, mas na nossa vida. Essas coisas entrando dentro de nós cada vez de forma mais avassaladora, acabam nos distraindo e destruindo aquilo que é essencial, tirando o foco. Eu conheço pessoas que preferem adorar o Santíssimo Sacramento numa foto do Facebook do que na capela. Pessoas que preferem o contato com Deus na partilha numa rede social do que pessoalmente. Os valores vão sendo invertidos e a gente vai se distanciando cada vez mais. E veja, de forma voluntária ou involuntária, a apostasia vai fazendo a nossa fé esfriar. A nossa fé vai esfriando cada vez mais. E vai se esfriando à medida em que eu vou me distanciando da essência daquilo que sou. Na medida em que eu permito que o mundo e outras coisas impelem dentro do meu coração e da minha alma aquilo que eu não sou. E eu acabo desanimando da fé, eu acabo desanimando de ir na Santa Missa, eu acabo desanimando de ir num grupo de oração, eu acabo desanimando de participar de um momento de oração, eu acabo desanimando de não querer mais falar de Deus para as pessoas, de pegar uma imagem de São Miguel Arcanjo, de Nossa Senhora e sair nas casas evangelizando, de pegar a palavra de Deus e anunciar o verdadeiro valor da vida, que é a promessa do amor de Deus que salva. As pessoas estão se esquecendo de quem elas são. E isso é resultado não somente de um esfriamento de fé, isso é resultado de uma apostasia. E essa apostasia não é feita por homens, mas por espíritos malignos, que só Jesus Cristo pode vencer.
Só a oração pode destruir. Eu tenho certeza que muitos chegaram aqui hoje com a fé meio que baqueada, com o coração, com a vida meio que destruída interiormente por causa de tantas situações que te fizeram desanimar. Fruto de toda essa renegação ou dessa negação à fé, dessa negação a Deus, dessa construção de um Deus que eu faço a minha imagem e semelhança, não um Deus da verdade que vai me dizer que o sentido da vida se encontra exatamente naquilo que Jesus ensina no Evangelho e que foi contemplado pelo coração e pelo olhar de São Miguel Arcanjo, quando ele reconheceu a realeza e a grandeza de Deus no ato da revelação da cruz. Se faz necessário compreender isso hoje, amados. Esse acampamento, quem como Deus, ele está muito mais ligado à adoração amorosa e à busca da identidade primeira do que qualquer outra coisa. Não se trata de Satanás. Não se trata da apostasia dos anjos, simplesmente. Se trata da essência, da entrega e da adoração desse anjo. Ele reconheceu a Deus e adorou. Você é chamado hoje a exatamente isso. Talvez você esteja por algum tipo de renegação ou de apostasia voluntária ou involuntária, necessitado hoje de uma libertação, de uma cura, mas acima de tudo, você precisa se reencontrar com você mesmo. Você talvez tenha chegado aqui dilacerado, porque você já ouviu tanta pregação, você já até pregou, mas você já não consegue dar mais aquele testemunho diante lá dentro da sua casa, lá dentro da sua família. Talvez a tristeza, a depressão que está matando mais que câncer, esteja te matando a alma hoje. Você veio até aqui na busca dessa adoração. Pois eu creio, amados, que tudo isso pode ser vencido pela oração. Pessoas que talvez tenham chegado aqui nesse acampamento, mulheres rezando, intercedendo pelo marido, pelos filhos, pela conversão da família, há anos pedindo esta conversão, há anos numa batalha espiritual, há anos fazendo novena, trezena, momentos de adoração diante do Santíssimo Sacramento, pedindo oração para esse, pedindo oração para aquele, orando também, se colocando em oração num constante combate. Entenda esse esfriamento espiritual no seu marido, essa apostasia. Quando eu falo de apostasia, essa negação a esse amor de Deus, eu quero dizer isso, essa negação à própria identidade só vai poder ser verdadeiramente vencida quando você adorar verdadeiramente a Deus e se colocar em oração, em espírito e verdade, com ousadia. O mal, ele morre de medo. Escuta o que eu estou falando, O mal, ele morre de medo de corações determinados. Como você veio aqui hoje? Você veio para só participar de um momento ou você veio determinado? Se você veio determinado, diga amém. Você veio com seu coração determinado a sair daqui em ordem de batalha, porque a batalha vai começar quando sairmos. Se reabastecer aqui, mas sair daqui e verdadeiramente levar esse avivamento de amor, essa identidade perdida, restituir essa graça e inflamar lá na sua casa. Você está determinado a salvar, em nome de Jesus Cristo, a sua família. Se você está, levante suas mãos e diga aleluia. Porque se você tiver essa determinação, eu declaro sem medo algum como sacerdote aqui, o inimigo vai ter que ter medo de você, porque ele teme corações determinados, que se levantam com essa realidade dentro do coração. Eu me levanto para destruir a criminalidade dentro da minha família. Mulheres que estão rezando aqui, e homens também, pela conversão de filhos que estão no crime. Sim, no crime. Situações de adultério levando esfriamento de fé.
Tudo isso falta de oração, tudo isso falta de entrega, tudo isso falta de busca, mas de busca na palavra, de descobrir na palavra quem é você, que você não é um perdido, que você não é uma pessoa jogada ao esmo, que você não é alguém que nasceu para viver e morrer, que você não é só isso, mas que a sua vida e para a sua vida existe uma promessa. Que você é fruto de uma promessa, que você é fruto de uma igreja que ora, que você é fruto de uma igreja que adora, que você é fruto de uma entrega e da entrega de Jesus Cristo na cruz, que você é consequência do amor de Deus. E se você se esqueceu disso, se seu coração se deixou ainda gelar, paralisar, esquecer, ficar morno na mornidão espiritual, porque você esqueceu de quem você é, hoje, pela palavra de Deus, eu vos anuncio que a tua vida também é uma oferta agradável a Deus. Deus te criou e tudo que vem de Deus é bom, e se Ele te criou, Ele te levará para Ele em ação de graças, em nome de Jesus Cristo. Você acreditando ou não, nesse momento você é amado. Olha para o seu irmão, aponta para ele e fala assim: você é amado. Então para de agir como se não fosse, porque é assim que agimos, e é assim que muitas vezes nos comportamos. Amados, nós somos consequências de um amor. A sua vida é consequência de um amor entregue voluntariamente e de forma não inconsequente. De forma não inconsequente, você precisa tomar posse de quem você é. O poder da oração não está na pessoa que faz, mas na pessoa que recebe. E quantas vezes Jesus provou isso? Quando caminhou no meio do seu povo, e ali ele curava as pessoas dizendo: vai, porque a tua fé, foi a tua fé que te salvou, foi a tua fé que te salvou, foi de dentro de você que saiu essa força, daqui de dentro desse centro de evangelização. E você que nos acompanha em casa ou aonde quer que seja, eu te conclamo nesta hora a lutar contra toda a apostasia desse mundo. E muito me tocou de manhã, quando a Rogerinha, diante da imagem de São Miguel Arcanjo, consagrou toda essa nação, vítima de um renegar coletivo a Deus, aonde estão excluindo de nossas casas, de nossas escolas, da nossa vida a presença de Deus. Pois eu digo, como adoradores e combatentes de São Miguel Arcanjo, amados, eu te convido nessa hora a se levantar, com um olhar e um coração de fogo, diante de Deus em ordem de batalha, para que a promessa de Deus se cumpra a partir da sua própria vida. Bata no seu peito e diga: eu sou filho. Diga mais forte: eu sou filho. Eu sou filho de Deus. Eu não sou filho da apostasia. Eu não reneguei a Deus. Apesar de tudo, eu tomo posse da promessa. É na realidade de filho de Deus que eu posso salvar a minha vida em Jesus Cristo e toda a minha família. Eu já adianto, o Senhor vai libertar muitas pessoas e curar muitas pessoas, mas pessoas que você trouxe com você, a partir de você. O que é que tem esfriado a sua fé? O que é que tem feito você cair naquilo que a igreja vai chamar de relativismo religioso? Quantas vezes você tem procurado em outras igrejas, em outras doutrinas, e aqui não cabe a mim falar mal dessa ou daquela, mas falar bem da nossa. Por que você tem buscado e buscou suprir essa mornidão espiritual em tantas coisas? O Senhor coloca aqui pessoas com espírito de prostituição, adultério, problemas de aflições profundas relacionadas à depressão, desencadeando síndromes de pânico, medo de tudo, como se você fosse um qualquer. Você não é um qualquer. Há uma promessa para você, e eu acredito que a promessa de Deus é insuperável. Essa promessa não muda quem eu sou e nem muda quem você é diante de Deus. Ela é para sempre. Ainda
que você passe pelo vale tenebroso, ainda que você atravesse a água não vai te afogar, não é isso? Ainda que você tenha que atravessar o fogo não te queimará, porque eu te amo, eu sou o Senhor, eu sou o teu Deus, eu sou o teu pastor. É necessário que hoje a gente reconheça Ele como Deus, nessa noite, reconhecê-lo como Deus. Veja, no meio de uma batalha, lá no céu, é uma batalha semelhante a essa que nós estamos passando hoje, agora. Todo mundo confuso, eu estou falando humanamente falando, é impossível expressar uma luta eterna. Mas imagina, no meio do caos, no meio da bagunça, não serviremos. Um anjo olhou e o reconheceu. Ele olhou e o reconheceu. Olha, na imagem do fracasso, lá na cruz, é Ele. Aquele fracasso não é dele, mas o meu. Ele venceu o meu fracasso, Ele venceu minhas lutas, Ele venceu o meu desespero. Essa mesma luta é travada hoje. A palavra de Deus se atualiza na sua vida, se atualiza em você. Diga: a palavra de Deus se atualiza em mim. Bata no peito. E essa promessa é para mim. Ainda que a tua mãe, aquela que te amamentou, se esquecesse de ti, eu, Senhor, jamais te esqueceria. Eu não me esqueci de você. Promessa de Deus: eu te amo, eu troco reinos por ti. É esse amor que te salva. Foi esse amor que norteou o coração dos anjos naquele momento. Eu te convido agora, filhos da igreja, a reconhecer a Deus. Um Deus que tem um nome, um Deus que tem uma identidade, um Deus que entra na sua história. Jesus. Eu te convido a abrir o coração hoje para esse Deus, para esse amor. Esse amor. Abra suas mãos assim, ó. E por nada agora, vou pedir ajuda de vocês. Por nada, você em casa também, se puder fazer isso, dê a mão para quem está aí na sala do seu lado. Dê a mão e não deixe essa pessoa escapar. Dê a mão a ela e não a deixe escapar. Ela já escapou muito, por isso essa mornidão no coração. Ela tem escapado porque tem medo de lutar contra si mesmo, tem medo de lutar contra a própria história, tem medo de enfrentar o seu próprio passado e fazer as pazes consigo mesmo, e a partir daí descobrir em Deus forças para vencer. Mas nós vamos vencer nesse acampamento, nós vamos vencer nesse lugar. A nossa família sairá vitoriosa, a nossa história sairá vitoriosa, porque nós reconhecemos que a nossa salvação vem de Deus. Nós reconhecemos e nos prostramos diante daquele que se revelou por amor, na nossa imagem de fracasso, corrompida pelo pecado e pela fraqueza, nos dignificou e nos levou ao céu. O nosso lugar, o nosso nome está gravado lá. Então não desista, segurando na mão dessa pessoa, como eu vou fazer aqui com a Salete. Olha, Salete, não desista, não desista nunca, porque as promessas de Deus por você não passam. Fala isso para quem está do seu lado, porque essa pessoa precisa ser abençoada. Essa pessoa precisa ser abençoada com palavras. Ela precisa recordar quem ela é. Ela precisa recordar de onde ela veio. Ela precisa recordar do local de onde ela saiu. Ela saiu do céu, ela saiu do sonho do coração de Deus. Então recorde para ela, fale para ela assim: você é uma bênção. Você é uma abençoada, a sua história é abençoada, as suas lutas, Deus tem visto suas lutas, Deus tem visto suas conquistas, por isso eu te abençoo. Fala para ela: eu te abençoo nesta hora. Seja abençoada a tua casa, seja abençoada a tua família. Não desanima, meu irmão. Fala isso: não desanima, meu irmão. E com as mãos erguidas para o céu com seu irmão, diga comigo: Senhor, eu não desanimarei. Senhor, eu não desanimarei. Você em casa, diga isso: Senhor, eu não desanimarei.
Senhor, eu não desanimarei. Com determinação nesta hora. Com determinação nesta hora. Com um coração determinado. Com um coração determinado. Decidido. Decidido. Eu assumo a minha identidade. Eu assumo a minha identidade. Eu sou filho de Deus. Eu sou filha de Deus. Eu sou um filho de Deus. Eu sou filha de Deus. Eu não sou filho do mundo. Eu não sou filha do mundo. E nem das mentiras. E nem das mentiras. Eu sou filho da verdade. Eu sou filha da verdade. Eu sou consequência do amor. Eu sou consequência do amor. Eu sou filho do amor. Eu sou filha do amor. Eu trago aqui, Senhor. Eu trago aqui, Senhor, toda a minha dor. toda a minha dor. Todas as minhas lutas. Todas as minhas lutas. Eu as entrego em tuas mãos. Eu as entrego nas tuas. Elas são suas. Elas são suas. Elas são suas. Elas são suas. Recebe a minha vida. Recebe a minha vida. Recebe a minha vida. Recebe a minha vida. Eu convido você agora. Você não vai rezar da boca para fora. Uma vez, Monsenhor Jonas, ele disse assim: é preciso rezar não com mentira, mas com verdade. Que seja uma oração verdadeira. E a oração verdadeira é aquela que brota da alma. E eu concordo com isso. Então tem que vir, não importa como ela vem, mas que seja da alma. Seja em forma de dor, ou de alegria, ou de oração. Eu convido você agora a soltar a sua voz. Eu convido você agora a ser ousado. Veja bem, o poder da oração não está em quem faz, mas em quem recebe. E nós estamos aqui apenas ministrando, mas nós também estamos fazendo. Então vem de dentro de você essa força. Assuma a sua identidade agora como filho. É um filho pedindo para o pai. É uma filha pedindo para o pai. É um filho e uma filha. São filhos pedindo para o pai. Nesse momento esta graça. Então convido você a soltar a sua voz. Você em casa, faça a mesma coisa. Um grande clamor. Um grande clamor em oração agora. Eu peço ao Senhor que envie São Miguel Arcanjo e toda a milícia celeste nesse lugar. E aonde esta oração chega agora, para que o nosso clamor seja ouvido por Deus e possamos assumir a nossa identidade. Somos filhos e filhas. Solte a voz. Solta a voz. Aumentando o volume. Isso. Mais um pouco, mais um pouco. Vai criando ânimo. Vá acreditando que você é filho de uma promessa e que através da sua oração o Espírito Santo é capaz de agir no meio de nós, capaz de tirar toda a mornidão de fé, todo esfriamento de coração, todo esfriamento na alma, todo distanciamento que acontece entre você e Deus, entre Deus e você, por conta exatamente dessa negação diária que fazemos, quando não rezamos, quando não confiamos, quando não abandonamos. Senhor, nós te pedimos agora, reaviva a nossa fé, Senhor. Reaviva a nossa fé, Senhor. Reaviva a nossa esperança, Senhor. Reaviva o nosso amor, Senhor. As virtudes vindas de Ti, fé, esperança e amor. Invoquemos. Solta essa voz. Isso vai enchendo esse lugar de cânticos espirituais. Vai enchendo, não pare, não pare. Uma grande batalha espiritual já se iniciou nesse lugar. Uma grande batalha onde a sua salvação é o centro do coração de Deus. E elevando os seus braços, cante. Vem Espírito Santo de Deus, vem Espírito Santo de Deus, com tua força, com tua força, com tua força, com tua força, com tua força. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo de Deus, com coração, vem Espírito Santo
te dê. Com tua força, com tua força, com tua força, com tua força, com tua força. Até quando ireis? Até quando ireis resistir? Até quando ireis resistir? Quando ireis resistir? A minha força, a minha força, a minha força, a minha força, a minha força. Até quando ireis? Até quando ireis resistir? Não resista! Até quando ireis resistir? A minha força, a minha força. Cante isso. A minha força, a minha força. Não resista mais. A minha força. Vem Espírito, vem Espírito Santo de Deus. Peça, vem Espírito Santo de Deus. Com tua força, com tua força, com tua força, com tua força, com tua força. Até quando? Até quando ireis resistir? Até quando? Até quando ireis resistir? A minha força, a minha força, a minha força, a minha força, a minha. Só vocês, vem Espírito, vai! Vem Espírito. Vem Espírito, com tua força, com tua força, com tua. Até quando? Até quando irei resistir? Isso é lindo. De novo, até quando? Até quando ireis resistir? A minha força, a minha força, a minha força, a minha força, a minha força. Você que está aqui, o Senhor, Ele passa no meio de nós. E nós já ministramos aqui, já estamos ministrando oração mesmo. Eu clamo ao Senhor, força da cura, a cura interior como um processo, sobretudo para essa grande libertação que nos leva à perfeita adoração ao Deus vivo. Você que está aqui com uma vontade imensa de chorar, e o Senhor mostra aqui o encerramento de um coração com um passado conturbado, relacionado a mágoas com Deus, situações de luto que nunca passaram, situações de dores que nunca foram superadas, situação de luto que nunca foi superado, e você desde então caminha como se não tivesse a identidade filho, e você caminha cabrunhada. Existem mulheres aqui assim, e que nesse momento começam a ser tocadas e curadas. Não resista, como disse essa canção, não resista mais. Até quando ireis resistir a essa graça? Pessoas que estão aqui nesse momento e que nesse instante estão sendo tocadas por dentro. O Senhor nesse momento tira todo o desejo de morte, toda a vontade que você trouxe no coração de tirar a própria vida, toda a dúvida que você tinha a respeito de fé, da sua própria existência. Há uma mulher com peito agora no seu tórax, na sua caixa torácica, parece estar sendo apertada nesse momento. Você não tenha medo. O Senhor inicia um processo de cura dentro de você agora.
arrancando todo espírito de morte. E em nome de Jesus agora, ser extirpado para que o Espírito Santo possa agir no meio de nós. Sim, o Senhor está libertando de todo o espírito de morte e de mortandade por abortos, por múltiplos abortos provocados, mas também pessoas que foram atingidas por muitos abortos espontâneos. O Senhor te cura de toda dor, de toda sensação de perda. O Senhor também toca em pessoas angustiadas com a vida financeira, angustiadas com as dívidas, angustiadas com o desemprego. E o Senhor agora derrama sobre você o Espírito Santo, para que você confie no Senhor, para que você confie a sua vida ao Senhor. Pessoas que esfriaram, que se afastaram de Deus, se afastaram da confissão, dos sacramentos. Pessoas que esfriaram porque não leem mais a palavra de Deus. E o Senhor está agora derramando o Espírito Santo para acabar com todo o excesso em sua vida e com todo o acesso ao mal. Acessai as coisas do alto, onde Deus está. E o Senhor derrama o Espírito Santo sobre você que veio aqui ferido pelo pecado, machucado pelo pecado, até mesmo pela culpa, pelo sentimento de culpa por ter pecado. E o Senhor está dizendo: não se culpe mais. Deixa a minha misericórdia agir no teu coração. Pessoas que estão feridas por um espírito de depravação. Você, mulher, que tem sido levada à depravação. Você, homem, que tem sido depravado com a sua esposa, com o seu matrimônio. O Senhor, nesse momento, liberta você. E este vazio que você sente no seu casamento só pode ser preenchido por Deus e não pela depravação, porque isso esfria a tua fé. Você coloca situações de pessoas que estiveram em lugares horríveis de depravação, e eu confirmo isso. Espírito de prostituição, lugares escuros, sujos e vazios. Homens e mulheres aqui presentes, um vazio interior tanto quanto nesse lugar. E você chora porque você sabe que isso feriu o teu coração, tirou a sua integridade de filho amado, e você se julgou tanto até então. Tia Salete citou agora: a confissão é necessária, mas o amor de Deus te alcança nesta oração. A misericórdia do Senhor te invade nesta oração. E você em casa também. O Senhor mostra uma pessoa que tem buscado amor em pessoas em lugares horríveis, de prostituição, de promiscuidade, de pornografia. E nesse momento Ele está te libertando de tudo isso. Essa carência interior, essa rejeição que você sente, começa a ser curada agora. E você pode já fazer essa experiência com o amor de Deus. Obrigado, Senhor, porque estás nos tocando. Obrigada, Senhor. O Senhor me incomoda com a imagem de uma pessoa que nos acompanha de casa, que está sobre uma cama, e quem te olha pode dizer que você está em pele e osso. A doença, a enfermidade foi acabando com as tuas forças. A doença foi tirando o teu vigor e hoje você não consegue nem rezar. Mas o Espírito Santo de Deus que é soprado sobre ti, te faz retomar a vida nova que o Senhor quer te dar. Obrigada, Senhor. Nós louvamos porque Tu libertas muitas pessoas que foram levadas a fazer bruxarias, feitiçarias,
entregas a entidades, pessoas que foram levadas a cachoeiras, a encruzilhadas, e o Senhor agora está libertando você de toda maldição que recaiu sobre sua família, por conta de todas essas entregas a entidades. O Senhor liberta a sua casa de todo espírito de destruição, de discórdia, de desunião. O Senhor liberta você que está aqui de todo tormento em sua mente, de toda tormenta de pensamentos malignos, de sentimentos malignos, que o Senhor está tocando e libertando, derramando o Espírito Santo e lavando toda impureza, toda sujeira. Obrigada, Senhor. Obrigado, Todo pacto de entrega é verdade. Pessoas que foram vítimas dessas coisas, que agora estão sendo libertadas. Você em casa também, pessoas em casa agora recebendo essa libertação, e você aqui ainda segurando na mão dessa pessoa, não deixando ela escapar. É verdade, o Senhor está nos direcionando a libertação, e é verdade, libertação espiritual, todo tormento na mente e no corpo e na carne mesmo. Pessoas que estão aqui, que estão recebendo a própria libertação, inclusive mulheres, homens, que estão recebendo pela própria família essa libertação espiritual de toda a confusão, de toda a briga, de tudo que tem levado ao espírito de confusão e desunião em sua família, em nome de Jesus. Pelo sangue derramado na cruz, pela adoração dos santos anjos, ser liberto agora, ser liberta nesse momento. Toda falta de perdão, toda falta de perdão entre pais e filhos, nós pedimos, Espírito Santo, vem realizar esta reconciliação entre pais e filhos. Pai que tem ódio do filho, filho que tem ódio do pai, mãe que tem raiva do filho, filho que tem raiva da mãe, marido, mulher que se odeiam e começaram a se odiar progressivamente, e o demônio entrou e fortaleceu esse ódio, essa raiva proveniente de mágoas, de ressentimentos, e o Senhor está agora libertando você, casal, de todo o ódio do seu cônjuge, de toda a raiva da sua mulher, do seu esposo, de toda a raiva dos seus filhos, de toda a maldição que você lançou com palavras. O Senhor está agora libertando. É um grande combate que São Miguel está à frente, intercedendo por você que veio hoje em busca de um milagre. Um milagre para a sua casa, um milagre para a vida do seu filho que é alcoólatra, do seu marido que é alcoólatra, o milagre da restauração do seu matrimônio. Derrama, Senhor, o seu Espírito sobre aqueles que estão oprimidos, que estão tomados pela opressão. Liberta, Senhor. A palavra opressão permanece. Inclusive pessoas que estão aqui, que nesse momento são libertas de opressão. Eu confirmo essa palavra. Toda opressão impregnada na sua mente, feita por palavras, maldição que lançaram em você, através de olhares, através de aperto de mão, e o Senhor trouxe até abraços. E nesse momento, essa libertação ou essas libertações já começam a se realizar em nome de Jesus Cristo. Ser liberto agora. Aplauda, aplauda o Senhor. Vamos lá, toda a força. Vem Espírito Santo de Deus. Das palmas, solta a voz. Vem Espírito Santo de Deus. Com tua força, com tua força, com tua
com tua força, com tua força. até quando ireis? Até quando ireis resistir? Lá em cima. Até quando ireis resistir? A minha força, A minha força, a minha força, a minha força, a minha força. aplauda o Espírito Santo. CançãoNovaPlay.com. Assine já!